Boa noite, galera. Aqui é o Charles, morto de saudade de vocês. E por essa razão vim no estilo hoje, chapeuzinho para diferenciar, óculos combinando com chapéu, tudo no estilo. Seguinte, moçada, vimos o início de vírus, começamos com características de vírus e agora a gente vai continuar com as viroses. Próxima aula eu vou trabalhar com vocês, depois das viroses, a reprodução. Eu vou inverter o que eu estava fazendo em sala de aula, porque a reprodução é um negócio um pouco mais complexo. Então eu quero que vocês voltem primeiro aos livros, leiam as viroses, se orientem pela videoaula, que eu fiz um resumo dessas viroses, ok? Quaisquer dúvidas, pro grupo de WhatsApp comigo, beleza? Essa então é a aula do livro 1, frente, eu me esqueci. Eu sei que é o módulo capítulo 2, é a frente A. Tenho quase certeza que é essa, ok? Então vamos embora, moçada. Seguinte, ó. Características básicas de vírus que a gente viu. Esses dias na mídia, vocês devem estar reparando, escutando, lendo algumas atrocidades. Tipo, esses dias eu escutei assim, olha, aqui na Zona da Mata está sendo feita asepsia de ambientes públicos com algumas substâncias, eu não me lembro quais, destroem a parede celular do vírus. Mas para aí, para tudo. Primeiro, se a parede celular remete à célula. Vírus não tem parede celular, de forma alguma. Então, todo um contexto está sendo colocado, um contexto errado. Como eu disse a vocês, eu não tenho a menor vontade de fazer com que vocês tomem partido de falar que vírus é vivo, vírus não é vivo. Vocês têm que estar preparados para discussões que vão ser colocados por enunciados. E nessas discussões não cabe a vocês posicionamentos, e sim o conhecimento. Então aqui estão partes primordiais do que a gente tratou. Então olha só, possui uma estrutura proteica, que a gente chama de cápsula ou capsídeo. Às vezes, como é o vírus Covid-19, lembra que a gente falou várias coisas, lembra que vocês perguntaram, vai ter confinamento? Eu falei assim, vai. Lembra disso? Esse nosso vírus aqui é envelopado, ele tem ao redor da cápsula proteica, ele tem também um envoltório lipoproteico com carboidrato, que parece até mesmo um glicocálice, beleza? Possui um único tipo de ácido nucleico? Nem todos. Lembra que existe uma exceção, mas biologia é cheia de exceções. Mas lembre-se do citomegalovírus. Também são vírus problemáticos para humanos. Não muito, mas sim. Eles têm DNA e RNA. Mas como via de regra, é DNA ou RNA. Ok? Multiplicam dentro de células vivas, usando a maquinária de síntese das células. São parasitas intracelulares, o quê? Obrigatórios. Ou seja, para um vírus existir, literalmente, existir, né? Entre aspas, eles têm que estar dentro de uma célula. E aí, galera, seria ótimo que você lembrasse nesse momento. Por que um vírus, para existir, tem que estar dentro de uma célula? Não possuem metabolismo próprio. Metabolismo é uma palavra muito usada na biologia, mas é uma palavra forte. Metabolismo quer dizer todas as reações químicas nos diferentes âmbitos que vocês veem. Várias coisas são traços metabólicos. Então o vírus não faz nada. Se estiver fora de uma célula, é isso. Não faz nada. Seria, como alguns dizem, uma partícula inerte. Eu não gosto dessa palavra, porque ela me faz conceituar ele como não vivo. Eu prefiro falar que o vírus não tem atividade química estando fora de uma célula. Então, para reproduzir, ele tem que estar dentro de uma célula. Para produzir substâncias que acabam fazendo mal ao organismo, eles têm que estar dentro de uma célula. Então, basicamente, as viroses que nós vamos ver a partir de agora são vírus que entram, mandam a célula fazer coisas para eles. A partir desse momento, essas células não trabalham para nós e aí nós começamos a sentir. E muitas vezes esses vírus produzem substâncias que são químicas, são substâncias tóxicas, químicas obviamente, e tóxicas a nós. Então, assim, complexo, né? Você vai adicionando coisas ruins. Galera, e o último, induzem a síntese de estruturas especializadas capazes de transferir o ácido nucleico viral para outras células. Você pode interpretar essa última frase dizendo o seguinte, olha, o vírus parasita a célula, obrigando ela a produzir cópias de si mesmo para que ele vá a outras células, ok? Nesse momento, o mundo inteiro fala do Covid
E é sempre bom dizer que toda a aula e tudo o que eu falar para vocês, como é a nossa conduta dentro de sala, é pautado em preceitos científicos. O científico só pode ser antagonizado pelo achismo, o qual vocês estão vendo um show na mídia de aberrações. Um governo que vai contra o seu próprio Ministério da Saúde e graças ao bom Deus ou às energias do universo, como você quiser, o Ministério da Saúde ainda se pauta em informações científicas. Ok? Moçada, eu escolhi começar, e essa aula vai ser particionada em outras videoaulas, com ou pela AIDS. A AIDS há muito tempo é uma pandemia. E essa pandemia não exclui gênero, idade, muito menos poder aquisitivo, nem qualquer outra coisa. É uma doença que nós temos os primeiros, digamos, enunciados científicos no começo da década de 80. É uma doença que nos mostra claramente o quanto o humano tem que evoluir como ser humano real, o seu lado de valores, olhar para o outro, porque é uma pandemia que poderia ser contida. Na lista de filmes que eu indiquei para vocês, eu quero que vocês vejam um filme documentário legal, vai te enriquecer muito, faz você pensar um pensar crítico necessário para a geração de vocês, assim como é para mim também. O inglês não é muito bom, mas o filme se chama And the Band Played On, ok? É um filme documentário que vai mostrar a vocês que nós poderíamos hoje não conviver com o HIV na população. Se nós não tivéssemos denominado como câncer gay inicialmente. Nós chegamos a bater um papo sobre isso. Então nós hierarquizamos pessoas, nos colocamos no pedestal, e quando percebemos que os heterossexuais já tinham esse vírus, já era tarde demais. Então, aí nós temos a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Ok? Uma pergunta interessante. É possível ter HIV e não ter AIDS? Sim, basta que o indivíduo tenha dentro de si o vírus da imunodeficiência humana e que esse vírus não tenha se expressado. Se esse vírus vier a se expressar, a pessoa passa a ter a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Interessante dizer que esse vírus fica 8 anos, 10 anos sem se expressar, com indicações científicas de 20 anos, digamos, de uma inatividade dentro de uma célula ou dentro de um organismo, porém se multiplicando silenciosamente e sendo espalhado para outras pessoas que tiverem contatos por vias sexual, sanguínea, transfusão de órgãos ou mesmo até parenteral, de mãe para filhos durante a gestação ou até mesmo numa possível amamentação, entre outras vias mais que a gente vai discutir posteriormente. Esse vírus ele é muito complexo, galera, e a sua especificidade, o seu poder de atuação e colocando nisso aí, juntando isso aí, o fato de muitas pesquisas científicas serem feitas, muitas, inúmeras, mas a gente não descobriu um mecanismo para pará-lo, leva as pessoas a construir conjecturas que não são científicas. Tipo, o que, Charles? Tipo assim, ó, chapeuzinho estiloso. Diziam, ou dizem, não sei, tão bom tempo que eu não ouço, mas você deve ter escutado, que o HIV foi feito em laboratório. As justificativas para isso, olha só, um vírus que tem um período de inatividade muito grande, veiculação dele, contato sexual, e por mais que tenham pesquisas, nunca desenvolvemos uma vacina específica, boa, duradoura. Por quê? Porque ele sofre muita mutação, o que é uma característica de todos os vírus. Todos os organismos vivos e os vírus ainda mais. Moçada, isso levanta a ideia de que foi feito, foi pensado, mas não é ciência, então eu não posso dizer isso a vocês. Do ponto de vista científico, CIV, S-I-V, vírus da imunodeficiência símia. Esse seria um vírus que veio de macacos. O contato humano foi meio complexo, ou é zoofilia ou predação. É homem sendo homem. Os caras predam o animal ou
fazem sexo com o animal. O SIV e o HIV têm mecanismos muito parecidos. Então, cientificamente, nós acreditamos que o SIV é o ancestral do HIV. O HIV altamente específico para uma célula-chave que o Igor já apresentou a vocês, que são os linfócitos T, do tipo CD4. É uma célula que faz parte de uma resposta imunológica que nós damos. Imagina só, gente, o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos. Sacanagem, né? Mas vamos imaginar o seguinte, antes de começar a guerra, a gente vai conseguir minar todos os submarinos, os ogivas nucleares, caças, aviões cargueiros, aviões de guerra, os aeroportos. A gente vai conseguir destruir todas as armas que os cidadãos estadunidenses têm. O que mais nós faremos? Nós pegaríamos as bases que eles têm espalhadas por América do Sul, Ásia, Cuba, entre outros lugares do mundo. A gente vai destruir tudo, silenciosamente. A gente não vai contar nada, quietos. Daí, quando nós destruirmos tudo, tivermos já sob controle, a gente vai pegar nossas facas de cozinha, nossas garruchinhas, nossos 38s, tá ok? E vamos declarar guerra. Aí é show, né? Temos chance. É o que o vírus da imunodeficiência faz. Ele silenciosamente acaba com o nosso sistema imunológico. Ele acaba com a nossa resposta imunológica. Daí ele se mostra. Não há o que fazer, galera. É uma guerra desproporcional a partir de então. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, olha, as pessoas não morrem pela AIDS, e sim pelas doenças oportunistas. Moçada, o adulto com AIDS, ele vai ter sapinho bucal. Isso é um fungo que desde que você não tinha 3, 4, 5, 6 meses de idade, ele já não te importunava mais a boca. É o Candida albicans, candidíase. Sapinho bucal é Candida oral. A pessoa com 40 anos, um adulto sadio, jamais seria isso à altura da boca. A não ser num momento de imunossupressão, talvez. Nunca, mas a pessoa vai ter isso de forma recorrente. Isso nos leva ao quarto tópicozinho, olha só. Infecções frequentes como amidalite, candidíase e até pneumonia, e por isso pode pensar no diagnóstico de infecção pelo HIV, principalmente quando surgem muitas infecções frequentes e repetidas. Ok? E o tratamento, galera, há muito tempo o Brasil faz esse tratamento, produz esses medicamentos, distribui gratuitamente, inclusive até para países africanos, o que é uma coisa bem interessante, bem legal de se falar. O tratamento da AIDS é feito com vários medicamentos, o que nos coloca, ou o que nos leva a falar de coquetel. Então existe um coquetel contra o HIV, que tem que lembrar as aulas que nós fizemos na escola ainda, antirretroviral, ou seja, o HIV é um retrovírus. O que significa isso? Ele tem RNA, mas ele obriga a célula a produzir DNA a partir do RNA dele, ok? Então nós temos alguns medicamentos listados aí para vocês. Etravirina, trapanavir, tefofonvir, lamivudina e favirenx. Juro que eu treinei antes, mas esses nomes são lindos. Então, a AIDS é uma doença pandêmica e de difícil controle, que não escolhe sexo, orientações sexuais, nem poder aquisitivo da pessoa. O que nos protege contra o HIV é apenas o nosso conhecimento sobre ele, ok? Do ponto de vista científico, e já concluindo, olhe bem, galera, acompanhe aqui o meu cursor. O HIV ele chegou, ó. Quando ele chega, tudo em laranja que vocês veem é o linfócito CD4. Aqui está a proteína CD4. Tá vendo? O pontinho preto na membrana do linfócito, que é a parte laranja. O vírus tem uma proteína na cápsula chamada GP120. A GP120 ela encaixa na CD4. Isso permite ao vírus literalmente encostar na membrana lipoproteica da célula. E daí esse vírus vai entrar dentro da célula. Olha. Uma vez ligado, ocorre uma fusão da membrana entre o vírus HIV e a célula. Ele vai entrar, galera. Olha ele entrando dentro da célula. E o capsídeo não entra, olha que legal. O capsídeo fica lá de fora, olha. Liberação do material genético do HIV dentro da célula CD4. Pronto, agora começa o problema. Ele é um vírus de RNA. Ele não tem condições de chegar aqui onde eu estou indicando a vocês, olha. Mas o HIV consegue, por meio de um artifício importante para ele, olha só. Ele tem o RNA.
esse RNA dele vai ser transformado em DNA, ou serve de molde a produzir DNA. E daí esse DNA dele vai ser produzido e vai vir aqui no DNA da célula. E já era, ele controla a célula. Então leia comigo. Aqui ocorre uma série de mudanças e reações com proteínas que fazem com que este material genético do vírus entre no núcleo da célula e se integre ao material genético da célula. Galera, quando ele entra, ele tem RNA. Ele obriga a célula a produzir DNA. Ele pega o DNA e emenda ao DNA da célula. A célula agora age sob total controle do HIV. Beleza? Eu vou mandar para vocês, pelo grupo do WhatsApp ou mesmo por via da Anne, uma animaçãozinha muito legal que mostra todos esses traços que eu acabei de falar. Ok? E me coloco à disposição desde já, galera. Beleza? E aí estão algumas coisas do quadro sintomático. Eu sempre digo que as imagens podem chocar, podem ser deselegantes, e eu sei que são. Principalmente as meninas nesse momento estão fazendo cara feia, né? Mas são necessárias. Veja bem, às vezes uma gravidez pode ser não desejada, mas é uma dádiva. Agora, uma AIDS é um carimbo na testa, que ninguém precisa falar também que é aidético. Vocês com certeza conhecem aidéticos e não sabem que são. Mas é algo extremamente importante que a gente tome cuidado. Informação faz diferença na nossa vida, moçada. Ok? Gente, por hoje é isso. E só. Em breve a gente volta a falar. A gente criou esse canalzinho aí e vai disponibilizar mais coisas para vocês esses dias. Ok? Além do que for normativo da escola. Show de bola? Obrigadão, gente.